Ei, escuta. Deus vai fazer alguém que traiu tua confiança pisar na própria arrogância. É isso que você está ouvindo. Alguém que traiu tua confiança. Alguém que mentiu para você. Alguém que só fez enganar você. Alguém que fez te passar para trás. Vai cair numa situação complicada. Você que passou por esse vexame, por uma traição. Esse homem que lhe fez tantas promessas. Essa pessoa que te fez tantos votos. E na verdade, quando você descobriu, nada era o que falou. Mas você tentou se erguer. E até hoje está complicado. Porque tu sentisse o preço da traição. Escuta, por favor. Haverá rebuliço dentro deste lugar. Haverá rebuliço dentro desta situação. A Bíblia fala que Dalila, ela fez tantas promessas para Sansão. Mas de repente, Deus tinha falado para Sansão não cair no laço de pessoas. Ou seja, não casar com pessoas que não fossem da linhagem dele. Interessante que quando a traição ela acontece, a gente não percebe, irmão. A gente não percebe de onde a traição vai vir. De onde essa traição vai proceder. E o interessante é que sempre a traição ela vai acontecer de pessoas que você não espera, de situações que você também não espera. E daí, o mundo desaba quando você descobriu que quem estava te traindo era a pessoa que você mais confiava. E é assim que acontece. Quando a traição vem, dá vontade de jogar tudo para cima. Dá vontade de desistir das coisas. A vontade é de olhar a vida como algo que não tem jeito. Mas Deus está falando aqui para você. Ele viu quando alguém te traiu. Ele viu quando alguém lá atrás te fazia promessas. Ele viu quando aquele homem te fez tantas menções. E você se dedicou ao máximo. E você muitas vezes fez coisas para essa pessoa. Coisas que você não faria para ninguém. Mas de repente, você se encontrou em uma situação que estava sendo iludibriada, que estava sendo enganada, que estava sendo passada para trás. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que Deus é o Deus da verdade. Que essa pessoa que fez tudo isso com você cairá em um grande escândalo. Aleluia! E neste escândalo, essa pessoa vai aprender a te respeitar. Porque o engraçado é que você não foi você que errou. Mas às vezes o erro da pessoa quer ser titulado para você. E você não tem nada a ver com isso. Escuta. Deus vai fazer
alguém te respeitar, alguém te tratar como tu merece, e alguém entender que não podia lhe trair nessa situação. Aguenta mais um pouco. Eu sei que você não suporta mais. Eu sei que você está cheia desta situação que aconteceu. Olha para mim, por favor. A Bíblia diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Te passaram para trás, humilharam, te pisaram, te rejeitaram. A pessoa errou e está se achando que está certo. O que é que Deus vai fazer, pregador? Deus vai permitir com que esta pessoa entre em um grande funil. Escute, por favor. Está na hora dessa situação de Deus pôr um ponto final nesta situação. Porque a Bíblia conta que Dalila traiu Sansão. A Bíblia conta que Sansão foi parar numa situação complicada. A Bíblia conta que Sansão foi parar numa situação difícil por conta de uma traição, por conta de uma situação que ele acreditava que ele estava vivendo uma situação boa, mas não era, irmão. Era uma situação que era um laço de traição, um laço de covardia, um laço bem preparado para envergonhar a vida dele. E aqui Deus está dizendo para você, tenha cuidado, aleluia, porque tem coisas que a gente quer ficar com pena da pessoa, né assim, irmão? Você não errou, você não falhou, mas você caiu numa situação difícil, a pessoa virou as costas para você. E agora, pregador? E agora Deus está preparando com que essa pessoa pague tudo que está fazendo com você. Pague tudo que está fazendo contigo. Escuta. Haverá, aleluia, um grande escândalo. Porque essa pessoa está procurando o pecado. E quem procura o pecado cai no próprio laço. Olha para mim. A Bíblia conta que Deus não tem culpado por inocente. E você pagou um preço caro. Você até hoje está pagando um preço caro. Você até hoje está tentando se levantar da traição, porque doeu, porque ele fez lhe sentir a pior pessoa, porque ele lhe fez sentir a pessoa que não era para sentir, ou seja, pisou teu sentimento, mentiu para você, enganou você, lhe trocou por outra pessoa, lhe fez passar por uma situação de acreditar em uma coisa que não era. E agora? E agora? Que Deus vai requerer com muita pressa. Aleluia. E agora? Que Deus vai requerer com muita pressa. Porque Deus não compactua, irmão, com mentira. Tem gente que vive só para puxar o tapete dos outros. Tem gente que vive só para defamar pessoas. Tem gente que é assim, que vive olhando a tua vida para te defamar, para colocar defeito em você. Parece até que você nunca tem algo que chame a atenção, mas sempre é assim. Quando precisa de você, recorre a você com o rosto mais liso. Até te fazendo promessa que não pode cumprir. Mas sabe o que é que Deus vê nessa situação? Uma grande providência para acontecer. Porque Deus, irmão, não compactua com traidores. Deus não compactua com mentirosos. Deus não compactua com pessoas falsas. Então fica na dispensação. Porque Deus tem visto como alguém tem te tratado. Como alguém tem feito você de bola de ping-pong. E isto não vai ficar da forma que se encontra. Levante sua cabeça.
O laço do passarinheiro cairá por terra. Deus fará justiça no teu cenário. Deus fará com que alguém te respeite e não faça você de qualquer coisa. Você tem dono, rapaz. Você tem dono. A Bíblia diz que Dalila, depois que traiu Sansão, Sansão foi levado para ser escravo. E também para as pessoas, os filisteus, zombarem dele. Só que Sansão se arrependeu. Só que Sansão caiu na consciência que ele era dependente de Deus. E o que aconteceu, pregador? Deus restaurou a força de Sansão para trazer justiça no cenário de zombaria, no cenário de mentira e de apontamento. Escute, estão te apontando, estão te afrontando, estão mentindo, estão caluniando você, estão levantando situações para te envergonhar. Ale canta Massuri Mihaui. Mas o Senhor está dizendo para você, vou colocar um ponto final nessa história. Deus vai colocar um ponto final nessa história. Você está ferida ainda por esta traição. Você está ferida por essa situação. Você está ferida por esse homem que lhe traiu e lhe deixou muitas cicatrizes. Escute, alguém vai pagar preço caro. Alguém pagará um preço caro. Ei, ande na verdade. Ande na verdade, custe o que custar. Ande na verdade. Te deram conselho para você pagar com a mesma moeda. Mas Deus está dizendo para você, ande na verdade, porque você vai vencer essa situação que te colocaram. Sansão venceu a situação de traição, de covardia, de mentira contra ele. E Deus está dizendo através da sua palavra que você também vai vencer. Aleluia. Estão pensando que tu vai ficar na vergonha, na chacota, na mentira, na lambança. Deus sabe que foi você que perdeu. Deus sabe que foi você que perdeu nessa situação. Deus sabe que foi você, aleluia, que passou por vergonha, por desprezo, por calúnia, por decepção. Mas sabe o que é que Deus está falando? Vou eu mudar esse jogo, essa situação difícil, mentirosa. Há uma ferida no teu coração. Há uma ferida no teu coração. Há uma ferida na tua vida. Uma ferida muito grande, uma cratera. Porque ele passa reflexo das traições, da mentira. Porque é difícil, irmão. Eu sei que é difícil. Quando a gente acredita numa palavra de alguém, quando a gente acredita, aleluia, numa promessa que alguém fez, e de repente, quando a gente acorda, tudo aquilo passava de ficção e de mentira. Eu sei que você está ferida. Você acha que Sansão não se sentiu ferido, traído? Você acha que Sansão não se sentiu desapontado? Lógico, irmão. Mas Deus virou o quadro. E Deus está falando para você através da palavra dele. Ele vai virar esse quadro. Aleluia. Você está tentando se reencontrar. Você está tentando se levantar para viver. Mas de repente surge alguma notícia desse traidor, desse mentiroso. Mas Deus lhe trouxe aqui para tratar das suas feridas. Para tratar, aleluia, desse momento conturbado que você vive. E Deus está falando para você através da palavra dele. Levanta a tua cabeça. Não fica querendo, aleluia, trocar pela mesma moeda. Não vale a pena. Não vale a pena você trocar pela mesma moeda.
Porabassemite comanasse amarga. Alemiada churi me canta. Porque isso que você está passando, ferida, aleluia, decepção, isto vai passar. Você vai superar. Vou superar, pregador, você vai superar. Porque o Deus Todo-Poderoso está te dando forças para você atravessar isso. Levante sua cabeça. Aleluia. Haverá perdão. Haverá reviravolta. Haverá, aleluia, uma dupla honra para você. E tu vai superar essa situação complicada. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus virar esse quadro. Deixa Deus fazer o movimentar dele. Porque alguém vai aprender a te respeitar. Porque alguém vai aprender que você tem dono. Porque alguém vai aprender que não poderia fazer isso com você. Alguém vai parar numa confusão. Alguém vai parar no escândalo. Alguém vai parar no escândalo, porque nesse escândalo a pessoa vai aprender a te valorizar. A pessoa vai aprender que você tem dono. Compartilha. Explode o like. E veja o que Deus vai fazer dentro dessa situação.